Boa tarde, irmãos. Mais uma vez na casa do Senhor. Vamos adorar o nosso Deus, cantando A Lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Quem puder ficar de pé, vamos adorar em pé, cantar ao nosso Deus. Cantemos. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. São mais desejáveis do que ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. São mais desejáveis do que ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Ainda em pé, cantemos exultação a Deus, demos glória com grande fervor. Seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Cantemos. A Deus demos glória com grande fervor. Seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue, por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito
bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Irmã Carolina, a senhora pode fazer uma oração? Santo e bendito, graças e louvor te damos, Senhor. Louvor porque tu és grande, porque tu és bom, porque tu és infinito, Senhor. Ajuda-nos, pois, a estar aqui na tua casa para aprender a ti. Manda a tua mensagem para os teus servos, Senhor. E traz os teus filhos, traz o teu povo, Senhor. Senhor, aqueles que estão em casa, toca os seus corações, fala-os lembrar que hoje é o teu dia, é o dia que estamos juntos contigo. Pai amado, aos irmãos que temos doentes, pedimos-te, Senhor, que a tua mão saradora possa parar sobre eles, Senhor. Amado, obrigada, Senhor, por teres trazido o reto. Obrigada, Senhor, por me chamaste de mim. E obrigada, Senhor, porque temos fé e esperança que tu és o único e respondes às orações, consoante tu vês a necessidade de nós. Porque tu amas aqueles que te amam. Tu tens coração, Senhor, daqueles que têm coração contigo. Por isso, obrigada, Senhor. Obrigada pelas tuas bênçãos. Obrigada, Senhor, por teu caminho estar aberto para podermos ter contigo aí no céu. Em nome de Jesus, nós te agradecemos todas as coisas e pedimos, Senhor, para continuares aqui no nosso meio, porque tu prometeste e tu não falhas. Amém. Obrigado, irmãos. Podem sentar. Rapidamente, os nossos avisos. Nossos trabalhos semanais começam hoje, no domingo, primeiro dia da semana. Pela manhã tivemos a Escola Bíblica Dominical, às 11h. E agora este culto que está sendo realizado, às 5h, o culto da tarde. Na terça-feira, nós iniciamos um estudo de doutrinas, né? É um culto mais informal, onde você chega, estão estudando as doutrinas da graça, né, pastor? E aí você também pode tirar alguma dúvida, se tiver, conversar mais intimamente com o pastor. Às vezes tem algumas questões que não entende na pregação, você pode tirar dúvida. E também os irmãos que estão almejando, né, fazer parte da membresia da igreja também estão participando, então estão convidados a participarem na terça-feira às 20 horas. Na quarta temos ali o culto em Cuba, às 20h30, e o pastor está dando a carta de Apocalipse. Na quinta tem Vales Mortos, às 3h, também a visita ali em Serpa, a irmã Ana, a irmã Augusta, e também o culto de oração às 20 horas aqui em Beja. Então também todos estão convidados a virem. No sábado nós temos o nosso Descobridores da Bíblia, mas estamos de férias, né, Isabel? Então, tá de férias em casa, né, descansando. Muito duro esse ano letivo. Graças a Deus já finalizou, né? Passou de ano. E aí nós temos agora as férias, aproveitar em família. Às vezes os pais querem viajar, ir para uma praia, alguma coisa assim. Então a gente deixou livre. Vamos retornar, depois nós avisamos quando formos retornar com as atividades dos descobridores da Bíblia. Eu sei que ficou o desafio. Não sei se a Isabel já começou a fazer. Mas o primeiro é aprender o Êxodo Êxodo 21 a 17, e também fazer a cópia de toda a carta de 1 João.
Aí cada uma dessas aí vale uns euros fiéis aí, que dá até o Pingo Doce aí vai ficar muito feliz de lucrar esses euros fiéis aí. Tá bem? Então são esses nossos avisos. Acho que são apenas esses, né, pastor? Tá bom. Antes da nossa mensagem, vamos cantar ainda o último cântico. O bom pastor buscou-me bem longe do redil e com ternura achou-me, caído, triste, viu. As chagas com amor pensou e ao lar nos braços me levou. Vamos cantar. O bom pastor buscou-me bem longe do redil e com ternura achou-me, caído, triste, viu. As chagas com amor pensou e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus, seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante, achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor com esse do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim, ovelha dele sou e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal e graça salvadora, protege-me do mal. Meu bom pastor comigo está, Ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Deus abençoe, pastor Elias. Muito bem, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias para a primeira epístola de São João. Primeira epístola de São João, o capítulo 3, os versículos de 1 a 6. Primeira Epístola de São João, capítulo 3, os versículos de 1 a 6. Sentados mesmos, vamos acompanhar essa leitura. Nos diz assim a palavra do Senhor.
Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de facto somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis, pois, também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Oremos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos reunidos aqui para ouvirmos da mesma e sermos dirigidos, Senhor, pela Tua palavra. Guia-nos, Senhor, em toda a verdade, é o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos aqui nesse parágrafo do versículo de 1 a 6, é claro, nós estamos indo assim por parte. Na semana passada, nós estudamos muito essa questão, que grande amor. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então, nós notamos aqui, irmãos, que há uma certa diferença nesse amor revelado aqui. E nós estudamos na semana passada, assim, essa questão do amor de Deus. Existe o amor comum de Deus, o amor salvífico de Deus, ou o amor eterno de Deus. Tá bem? Para que os irmãos possam ter isso em sua mente, eu coloquei aqui o seguinte: objetos do amor. Primeiro, do amor comum. Qual é o objeto do amor comum? Esse amor comum, ele é dirigido a toda a humanidade e criação. Então, o objeto do amor comum de Deus é toda a humanidade e criação. Agora, o objeto do amor salvífico de Deus é dirigido exclusivamente aos eleitos. Então, amor comum para toda a humanidade, amor salvífico eterno exclusivamente para os eleitos de Deus. Agora, uma outra coisa, a finalidade e os efeitos, primeiro, do amor comum: manter a ordem da criação, prover necessidades básicas e restringir o mal. Nós vimos, por exemplo, Mateus 5,45, que diz que Deus faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, derramar chuva sobre justos e injustos. Então isso ele mostra o seu amor comum para com todos. Agora, a finalidade e efeitos do amor salvífico resulta em quê? Na regeneração, na justificação, na santificação, na glorificação dos eleitos. Nós vimos esse amor salvífico, que também é chamado de amor eterno, lá em Jeremias 31 e o versículo 3, onde Jeremias diz: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. E daí a gente vê essa diferença. Alguém pode dizer: não, mas eu nunca vi essa doutrina. Que coisa é essa do amor comum de Deus, o amor salvífico de Deus, ou o amor eterno de Deus? Está na Bíblia? Está nas Sagradas Escrituras. E a prova é que nem todo mundo Deus atrai. Quem é que ele atrai? Aquele que ele amou com amor salvífico, aquele que ele ama com amor eterno. Aquela pessoa que ele ama com amor eterno, ele vai atrair. Por isso está dizendo aqui: com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade eu te atraí.
é igual àquele que Jesus Cristo disse: ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai o traga. E todo aquele que o Pai quiser me dar, este vai vir a mim. Então é o Pai que traz. Então aí a gente vê a diferença entre o amor eterno de Deus, o amor comum de Deus, o amor salvífico de Deus, o amor comum de Deus. Uma outra coisa para a gente ter em mente a respeito desses dois amor é que um é temporal e o outro é eterno. Por exemplo, o amor comum tem implicações principalmente temporais e terrenas. Terrenas. Olha, você lembra, por exemplo, aquele homem rico que está lá no inferno? Eu pergunto, ele foi rico até quando? Até morrer. Quando ele disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Aí o Abraão disse para ele: filho, lembra que lá na terra tu tivestes os teus bens. Ou seja, era um homem que não tinha misericórdia, que não se compadecia daquele que estava na porta da casa dele passando necessidades. Mas nem por isso, como punição, Deus tirou a riqueza dele. Se fôssemos nós já íamos dizer: mas olha, eu tenho enchido esse homem de sabedoria, de entendimento, para ele fazer negócios, para ele ganhar muito dinheiro. Ao invés de ele ajudar o próximo dele, ele não ajuda. Então eu vou tirar a riqueza dele. Deus não tirou. O homem permaneceu rico. Por isso que às vezes, irmãos, nós nos enganamos. Porque nós olhamos o exterior, Deus olha o coração. Às vezes nós olhamos como os discípulos olharam, por exemplo, no caso do jovem rico, que baixou a cabeça e foi embora. Aí Jesus Cristo disse: muito difícil é um rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos não entenderam, porque na concepção deles é o seguinte: se uma pessoa é rica, é porque ele faz a vontade de Deus, e por isso Deus o abençoa com riqueza. Agora Jesus Cristo está dizendo que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos: agora, olha, se é difícil para ele, então quem é que consegue? Como que vai ser isso? Porque a concepção é diferente. Geralmente nós olhamos o exterior. Olha, irmãos, se isso, de fato, a gente, é claro, não nega, Abraão, por exemplo, Jacó, Isaac, eram pessoas ricas. Salomão. O Senhor, de acordo com a sua soberania, ele faz isso com alguns, mas isso não quer dizer que é com todos. E por isso nós não podemos, às vezes, dizer o seguinte: se calhar o cidadão aí, ele é fiel a Deus, mas como que eu vou saber se ele não é rico? Olha, da história que Jesus Cristo contou, quem estava indo para o céu, ou quem foi para o céu? Foi o pobre. Foi o que não tinha praticamente nada. Foi para o céu. Então nós nos enganamos. Nós olhamos a aparência, nós olhamos o exterior, Deus olha o coração. Então o fato de ter riqueza não quer dizer necessariamente que a pessoa está fazendo a vontade de Deus. E também, por causa de uma pessoa, por ser pobre, não quer dizer necessariamente que ele não faz a vontade de Deus. Os irmãos estão entendendo? Então se às vezes nós julgamos por isso e dizer: aquela pessoa é próspera, olha como ele é um servo de Deus e por isso Deus o abençoa. Olha aquele lá, não tem nada. Também, se calhar e não faz a vontade de Deus, é por isso que é dessa maneira. Não é assim, irmãos. Nós julgamos muito mal as coisas, nós não conhecemos o coração e nós não sabemos todo o enredo que tem assim por trás. Mas, muito bem, eu espero que os irmãos tenham entendido essa questão do amor comum, o amor eterno, o amor salvífico, o amor comum de Deus. O amor comum de Deus, ele tem por toda a raça humana, cuidado, oxigênio, luz, chuva, e para os seus eleitos ele atrai, ele dá a salvação. Por isso que o Paulo, Pedro, em Efésios, também lá em 1 Pedro, ele diz, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Aí ele vai falar das bênçãos. Não tem saúde, não tem dinheiro. O que tem? Nos elegeu, nos regenerou, nos predestinou. Olha lá as riquezas. Porque o que adianta você ser um rico, não ser eleito?
Qual é a vantagem disso? Um dia vai acabar e vai passar a eternidade no lago do fogo. A melhor riqueza, a melhor bênção é ser eleito por Deus. Essa daí não tem comparação. Muito bem, então agora nós vamos para o restante do versículo. Aí está dizendo, 1 João 3, versículo 1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Já estudamos essa parte. Aí ele diz, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E lá no versículo 2, ele ainda repete, amados, agora somos filhos de Deus. Então tem duas coisas aí para estudarmos ainda, né? No versículo 1, ele diz, somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. E depois no versículo 2 nós temos, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então essas coisas que nós temos para estudar ainda. Mas vamos nos concentrar agora, irmãos, pelo menos por hoje, nessa questão da adoção. Aqui, quando ele diz que somos filhos de Deus, ele está falando da doutrina da adoção. Essa doutrina da adoção é um ato soberano de Deus. Soberano de Deus. Um ato soberano, assim, de Deus. A pergunta aqui seria o seguinte: por que somos chamados filhos de Deus? Ou por que nós somos agora filhos de Deus? Entenda uma coisa: ninguém nasce nesse mundo filho de Deus. Todos nós nascemos filhos da ira, conforme está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 3. Nós todos, por natureza, somos filhos da ira. Somos filhos da ira. Quando é que nós nos tornamos filhos de Deus? Nós nos tornamos filhos de Deus no tempo determinado por Deus. Quando? Quando Deus nos regenera. Quando Deus nos regenera, aí sim, né, nós nos tornamos filhos de Deus. É claro, irmãos, que lá na eternidade passada, por Deus ter escolhido um grupo de pessoas, desde o início até o final, ele escolheu. Esses são chamados de escolhidos, esses são chamados também já filhos de Deus por eleição. Tá certo? Porque ele escolheu. Então são filhos por eleição. Por isso que tem um versículo das Sagradas Escrituras, quando foi a questão que o sumo sacerdote, ele disse mesmo assim: olha, vocês não sabem que é necessário que uma pessoa morra pelo povo para que o povo não pereça? Aí o João vai explicar dizendo, não disse isso porque por si mesmo, mas porque ele era sumo sacerdote naquele ano, ele estava mesmo dizendo que era necessário o Senhor Jesus Cristo morrer pelo seu povo, e ele diz mais, e pelos filhos de Deus que andam dispersos. Ou seja, já são filhos de Deus, mas estão dispersos. O Senhor Jesus Cristo, numa outra ocasião, ele disse mesmo assim: olha, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu tenho ainda outras ovelhas. Note que ele diz que já são ovelha dele. Mas eu tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém trazê-las. Então note que ele já chama de ovelhas. E note também que ele já chama de filhos. Mas o que eu estou destacando aqui para os irmãos é essa questão do tempo, né? Quando foi? Nós nascemos filhos da ira. E no determinado tempo, no tempo de Deus, ele me regenerou, ele te regenerou. A partir daí, passamos a ser filhos de Deus, no que diz respeito, filhos adotados de Deus, filhos por adoção. O texto que eu estou dizendo para os irmãos é o João capítulo 1, versículo 12 a 13, que fala, mostrando aqui no tempo, quando nós nos tornamos filhos de Deus, tá? Evangelho de João 1,12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
Por isso que a gente diz que ao nascer aqui, nós nascemos criatura, nós nascemos filhos da ira e passamos somente a ser filhos de Deus no dia da nossa regeneração, como ele está dizendo aqui. Deu-lhes o poder de serem feitos, não eram, serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais, versículo 13, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então note bem que ninguém é filho de Deus porque quer. Hoje eu quero ser filho de Deus. Não, note o que ele está dizendo aí. Os quais, versículo 13, não nasceram do sangue, não é algo genético. Ele é filho de crente, então ele nasceu um crentinho. Não, não é isso. Eles não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, ou a minha carne, né? A minha carne quer ser filho de Deus. Não, a nossa carne não quer Deus. A nossa carne não busca Deus. A nossa carne é inimiga de Deus. A inclinação da nossa carne é inimizade contra Deus. Então não é uma coisa que a nossa carne quer, certo? Mas uma outra coisa, não é também da vontade do homem. Porque ele está dizendo o seguinte, que nós nos tornamos, que Jesus Cristo veio para os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, né, ele esticou a mão, ele recebeu, deu-lhes a essas pessoas que estenderam a mão, que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí ele revela por que eles estenderam a mão e por que eles receberam. Porque eles creram, está escrito. Né? Aos que creem no seu nome. Então eles só receberam porque creram. Aí ele vai mais a fundo e ele diz o seguinte: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mostrando o quê? Que aquela pessoa primeiro foi regenerada, depois ele creu no Senhor e por isso ele recebeu Jesus Cristo como seu Salvador. Então esta é a ordem cronológica daquele dia quando eu recebi Jesus como meu Salvador. O que foi que aconteceu em mim? Eu fui regenerado pelo Espírito Santo. Uma vez regenerado, eu recebi o arrependimento e a fé, por isso eu acreditei em Jesus e por isso que eu recebi Jesus Cristo como o meu Salvador. Então note que foi algo que diz respeito ao querer de Deus. Não foi o seu querer, não foi a vontade do homem, não foi a vontade da carne, foi a vontade de Deus, foi o querer de Deus em regenerar. Até porque, irmãos, quando ele usa essa palavra, ele nos gerou, fomos nascidos. Você sabe que para você nascer nesse mundo, você não tomou parte nenhuma. Você não participou com a sua mãe nem com seu pai. Você não cooperou com o teu nascimento. Por isso que ele dá o nome de regeneração, ou nascer de novo. Você nasceu neste mundo, né? Aí na carne, e depois você nasce no espírito. Você não participou do teu nascimento na carne e nem participou do teu nascimento no espírito. Será que dá para aceitar? Porque a pessoa quer fazer parte. Não, mas eu fiz alguma coisa para eu nascer de novo. Eu me arrependi, eu criei em Jesus e por isso eu nasci. Não, nascimento vem primeiro. Arrependimento vem depois, fé vem depois, né? Porque esses dois é um fruto da regeneração, os frutos externos. Olha mais outro texto, Tiago 1,18. Tiago 1,18. Ainda falando dessa questão de filhos de Deus. Por que eu sou filho de Deus? Olha, sou filho porque ele me regenerou, porque ele me gerou, porque ele quis me fazer filho. Tiago 1,18. Pois, segundo o quê? Segundo o quê? Segundo o meu querer ou o querer de Deus? Segundo o seu querer. Por quê? Porque o meu querer, irmãos, eu não queria Deus. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, se Deus ficasse parado esperando por mim, eu nunca viria. Até porque eu estava morto nos meus delitos e pecados. Então, note, Tiago 1,18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou
pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, graças a Deus, que foi segundo o querer dele. E aqui, irmão, já está implícito essa soberania de Deus, esse poder de Deus, essa eficácia no querer de Deus. Aquilo que ele quer, ele executa. O que é que ele quis? Ele quis me gerar. Ele gerou ou não gerou? Gerou. Eu aceitei ou não aceitei? Aceitei. Ou seja, aquilo que ele quer, ele consegue. Agindo Deus, quem impedirá? Não existe, mas o coração do fulano é muito duro. Deus, ele vai lá, mas não consegue, porque aquele coração não é de pedra, é de granizo. Não tem condição, nenhuma furadeira ali e tal. Aquele coração para Deus não existe isso, irmãos. Coração petrificado, de granizo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, ele transforma a pedra em carne. Ele tem todo o poder. Agindo Deus, quem impedirá? É claro, isso não isenta ou não evita que oremos. Não, eu vou orar pela salvação dos meus parentes, pela salvação dos meus amigos, né? E se Deus quiser, ele vai agir. Se ele não quiser, ele não vai agir. Mas não é que aquele coração ali é petrificado. Todos os nossos corações todos nós estávamos mortos, completamente mortos. Tá bem. Então veja só, a pergunta aqui é: por que somos chamados de filhos de Deus? Primeiro, porque ele nos regenerou. Eu sou filho do meu pai, da minha mãe, porque eles me geraram. Então eu chamo eles de pai e mãe. Então eu chamo Deus de pai por quê? Porque foi ele que me regenerou. Eu não vou dizer, Deus é meu pai porque me criou. Não, ele é meu pai porque ele me regenerou. Agora, veja só as particularidades dos filhos de Deus. Nós aqui já sabemos que nem todo mundo que nasce é filho de Deus, são criaturas. Mas todos os regenerados são filhos de Deus. Agora, as particularidades dos filhos de Deus. Porque muitas pessoas vão dizer, eu sou filho de Deus, eu também sou filho de Deus. E ai de você se disser que ele não é. Aí vai ficar com raiva de você. Quem é você? Você acha que é o mais especial? Você acha que pode dizer é filho de Deus? Eu não sou. Quem é você? Mas, irmãos, existem particularidades dos filhos de Deus. E uma delas é que eles são guiados pelo Espírito de Deus. Olha o que diz Romanos 8,14. Romanos 8,14 nos diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Outra coisa, quando nós somos gerados por Deus, quando nós somos adotados por Deus, agora nós pertencemos a uma família. Nós temos uma família espiritual. Tá? Porque ele regenerou um aqui, ele regenera um outro ali, e uma vez que ele traz para cá e esse traz para cá, então esse aqui é filho dele, esse aqui também é filho, logo esses aqui são irmãos. Nós fazemos parte de uma família, certo? E essa família, irmãos, ela é grande demais. Essa família está espalhada pelo mundo inteiro. Os irmãos já devem ter experienciado isso. Você pode viajar para os lugares ali, aí você vê onde que tem uma igreja, você quer se congregar, aí você vai lá para aquela igreja, aí lá está um pessoal, aí de repente, então você acredita, eu acredito, aí você começa, pronto, porque a família de Deus está espalhada nesse mundo inteiro. Essa é uma maravilha, irmãos.
Eu vou para a África e lá sou recebido. Pastor, sinta-se na sua casa, né? Aí eu vou lá para a Inglaterra e sinta-se na sua casa. Vou para o Brasil, sinta-se na sua casa. Aí vou para a Suíça, sinta na sua casa. Vou lá na Ucrânia, né? Opa, sinta na sua casa. É a sua casa. Poxa, está cheio de casa. Mas essa é a família de Deus. Olha o que ele diz aqui, irmãos. Efésios 2:19. Efésios 2:19. Nos diz assim. Efésios 2:19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. O contexto aqui, o Paulo está falando com gentios que antigamente eram estrangeiros, eram peregrinos, não faziam parte da família de Deus, mas agora, pela regeneração, eles fazem parte. Já não tem mais judeu, não tem mais gentio. São da família, não tem mais essa barreira, irmãos, da nacionalidade. Acaba com isso. Por isso que é muito chato você chegar em qualquer nacionalidade e os crentes daquela nacionalidade dizem: não, nós somos mais especial do que aqueles ali, porque eles são de tal nação, e aquela nação é bem assim, tal. Não existe mais isso. Já saiu essa barreira da nacionalidade. Por quê? Porque nós todos temos uma única nação em comum. A nossa pátria é o quê? É o céu. Eu sou um cidadão do céu, só que eu sou do Brasil. Você é um cidadão do céu, só que é de Portugal, é da Ucrânia, é da Romênia, é da Guiné-Bissau. Mas somos todos o quê? Cidadãos do céu. É muito melhor do que cidadão da União Europeia. É muito melhor do que cidadão do Brasil, de Portugal, dos Estados Unidos, de qualquer país desse mundo. O que adianta você ser cidadão de um país aqui na terra e depois morrer e ir para o inferno? Melhor é nascer em qualquer país do mundo, seja ele qual for, e se tornar um cidadão do céu. Quando partir, irá para o céu. Então faz parte da mesma família. Não tem mais uma pessoa que é regenerado, que faz parte da família de Deus. Acabou esse negócio de nacionalidade ou discriminação com nacionalidade, seja com cor, seja com posição social. Fazemos parte da família de Deus. Então ele diz aqui, né? Sois da família de Deus, versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Uma outra passagem muito bonita também é Atos capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42. Olha como ele diz aqui, isso aqui é depois do dia de Pentecoste, quando quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador e foram batizados. Olha o que diz aqui a respeito dessas pessoas que foram regeneradas. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam, quem perseverava? Os quase 3.000 que tinham sido regenerados, que tinham sido batizados, perseveravam na doutrina dos apóstolos, era a primeira coisa. Aí depois, na comunhão, porque quando nós todos acreditamos numa mesma doutrina, nós vamos ter comunhão, né? Agora, se você acredita numa doutrina diferente, não vai dar para ter comunhão. Aí eu acredito que Jesus vai voltar. Aí você diz: não, Jesus não vai voltar. Aí está difícil para a gente ter comunhão. Se você não acreditar nessa doutrina que Jesus está voltando, como é que nós vamos ter? Como que vamos ter comunhão? É necessário acreditarmos nas mesmas doutrinas para que tenhamos o quê? Comunhão. Então, comunhão. E depois de comunhão, estamos aptos a para quê? A partir o pão, que é a ceia do Senhor.
Porque só podemos participar da ceia se temos comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Veja que está numa ordem excelente. Essa ordem de quem é? Da família de Deus. Eles estão perseverando na mesma doutrina, na comunhão, no partir do pão e o que mais? Nas orações. Veja o que mais ele diz, 43, em cada alma, ele diz em cada alma, não é só na alma do pregador, na alma do pastor, na alma do diácono, na alma do apóstolo, em cada alma havia temor. Que maravilha! Porque às vezes as pessoas acham que só quem tem que ter uma vida certa é os pastores, é os presbíteros. Ah, não, eu não posso, eu não quero ser assim, pastor nem presbítero, porque a minha vida está muito assim. Está muito assim? Mas não é crente? Não deveria ser uma vida correta? Não é só na vida do pastor que tem que ter temor, do diácono, do presbítero. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam como? Como é que eles estavam? Estavam divididos. Não, estavam juntos. Por quê? Porque eles fazem parte de uma mesma família. Estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha que maravilha é essa, irmãos. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Olha, o irmão tem uma necessidade, olha, outro irmão tem necessidade e tal. Olha, eu tenho 4, 5 terrenos, deixa eu vender um aqui, dá para resolver o problema daquele irmão, daquele outro. Isso é uma maravilha. Por quê? Porque agora é uma família. Ele diz no 46, diariamente. Quando era? Diariamente perseveravam unânimes. Você sabe o que é unânimes? Unânimes é quando falta 3 pessoas. É isso? Unânimes? Não. Unânimes é todos. Todos aqueles que se converteram permaneceram unânimes. Aonde, irmãos? Aonde? No templo. Isso daqui, irmãos, é tudo o primeiro amor. Eles entregaram sua vida a Jesus Cristo e receberam Jesus como Salvador. E agora eles querem estar o quê? Juntos. Eles querem quando? Qual é o dia que eles querem ir para a igreja? Qual é o dia que eles querem? Eu vou lá só domingo. Não, eles querem ir todo dia. Que coisa! A gente fica assim pensando, rapaz, esse pessoal não tinha trabalho não? Sim, eles tinham trabalho, irmãos, mas se você vê ali em Jerusalém, não é? Uma cidade, vamos supor, o tamanho dessa daqui, que as coisas eram perto relativamente, não é? Já pensou, eles iam para o templo todos os dias? Todos os dias? Eles não estavam dizendo, isso aqui é demais, basta só um por semana. É aqui não, todos os dias. Unânimes, partia o pão de casa em casa, tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto eles estavam em comunhão, enquanto eles estavam na doutrina dos apóstolos, né, no partir do pão, em orações, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, note bem, não semanalmente, dia após dia, os que iam sendo salvos. Então veja só, se a gente seguir, irmãos, isso daqui, olha só o que nós temos que fazer: uma doutrina, uma comunhão, partir do pão, orações diariamente, em cada alma tendo temor. Mas hoje em dia é o seguinte, se não vem muita gente na igreja, a culpa é do pastor. Se não vem muita gente na igreja, é porque tal coisa. Calma aí, somos todos nós. Todos nós. Em cada alma havia temor. Já imaginou você, irmão, chamou o vizinho para, vai lá na igreja, aí o outro também chamou. Irmãos, não vai ter lugar para as pessoas, né? Cada um fazendo a sua parte.
Então nós estamos vendo aqui, irmãos, particularidades dos filhos de Deus. Nós vimos, eles são regenerados por Deus, os filhos de Deus têm que ser regenerados por Deus, são guiados pelo Espírito Santo, eles têm uma família espiritual, tá? Tem uma família carnal, tem uma família espiritual. Mas uma outra coisa que tem também, irmãos, que é uma particularidade dos filhos de Deus, é que eles agora, por ter Deus como seu pai, eles vão ser disciplinados. Vai ter agora disciplina. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 4 a 11. Quando nós somos incluídos na família de Deus, agora Deus como nosso Pai, Ele não vai deixar você andar de qualquer jeito. Quando Ele vê você se desviando do caminho, o que Ele vai fazer? Ele vai disciplinar. E todos nós que fazemos parte da família de Deus, vamos passar por essas disciplinas. Por quê? Porque nós estamos na carne e temos ainda na nossa carne uma tendência para querer fazer as coisas que não são do agrado de Deus. E por isso Paulo disse que esmurrava o seu corpo para ele não fazer a vontade da sua carne. Mas quando nós não dominamos a nós mesmos, então o Senhor chega para disciplinar para o nosso bem. Olha o que ele diz, Hebreus 12, versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco, filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Aí ele diz, pois que filho há que o pai não corrige? Tem alguns, né? Você vê que, assim, quando a gente coloca mais para trás, você vê que os pais disciplinavam mais os filhos. Mas quando de um tempo para cá, já não tem quase disciplina para os filhos. Por quê? Porque vai traumatizar a criança. Não pode fazer isso não. Vai traumatizar a criança. Irmãos, eu fui disciplinado que só pelos meus pais. Eu acho que eu não tenho um problema mental, não. Eu acho que eu não tenho um trauma. Creio que eu sou uma pessoa normal. Ele diz bem claro, pois que filho há que o pai não corrige? O pai tem que corrigir. Então, se nós fazemos parte da família de Deus, Deus vai nos corrigir. Então, quando você é disciplinado pelo Senhor, quando eu sou disciplinado pelo Senhor, é para o nosso bem, não é para o nosso mal. 8. Mas se estais, ele diz, se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. É por isso, irmãos, e aqui está um sinal assim, bem interessante. Imagine que tem uma pessoa dentro da igreja e ele está querendo viver no pecado, tá? Ele está querendo viver no pecado. A igreja chega, disciplina ele. Disciplina, olha, endireita isso. Ele não quer endireitar. O que a igreja faz? A igreja exclui. Exclui. Pronto, ele saiu. Mas ele não é filho de Deus? O que é que vai acontecer, irmãos? O que vai acontecer é que vai acontecer alguma coisa com esse homem, com essa mulher. Nenhuma pessoa, irmãos, que é filho de Deus vai andar deliberadamente no pecado sem acontecer nada. Se não acontecer nada, é porque ele não é filho de Deus. Está aqui bem claro. Se estais sem correção de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. Por isso que quando uma pessoa sai, não, se rebela, eu quero anda no mundo, vive do jeito que quer no pecado. O cidadão não pega uma constipação, entendeu? Não acontece nada com ele. Está do melhor. Eu duvido se ele é filho. Porque se for filho, Deus vai fazer alguma coisa na vida dele.
vai acontecer alguma coisa com ele. Para quê? Para trazer ele de volta. Porque ele é filho. O Senhor vai disciplinar. A mão do Senhor vai pesar em cima dele. Ele não vai andar do jeito que ele quer. Agora, se ele está andando do jeito que ele quer e nada acontece, é porque ele não é filho. Se estais sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Não é para ficar com raiva dos pais. Mas essa é a tendência dos filhos, né? Os pais vão disciplinar. Ai, o filho, poxa, a mãe, já queria ser eu, quero ir embora de casa. Né? Já fica revolta, calma. Nós o respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? Então viveremos? 10. Pois eles, os nossos pais terrenos, corrigiam-nos por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Então note bem, quando Deus me disciplina, quando Ele te disciplina para o quê? Para aproveitamento. Não é para o seu mal, é para o seu bem. E não fica com raiva. Poxa vida, mas só comigo? Está ali o fulano de tal, também é crente, fez isso e aquilo, nada acontece com ele. Calma aí. Se calhar ele nem crente é, se nada está acontecendo com ele. Então, Deus, Ele nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Aí ele diz, 11, toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados frutos de justiça. Se eu dissesse aqui para os irmãos, dá uma olhada no tempo que você era criança, adolescente, dá uma olhada. Te lembra de uma vez que o teu pai, que a tua mãe te disciplinou e que você ficou zangado, você ficou com raiva, você ficou por ali, você não gostou? A Bíblia diz aqui que não é para alegria, é para tristeza. Mas você não está lembrado que essa mesma disciplina te fez um homem, te fez uma mulher? Aí você diz, graças a Deus que a minha mãe mesmo me disciplinava, graças a Deus que o meu pai, naquela situação, ele pegou e me disciplinou. Eu agradeço a Deus. Naquele momento foi muito difícil. Naquela época foi complicado, mas agora eu estou entendendo. Nós só vamos compreender, principalmente os jovens, crianças, né? Só vão compreender essa disciplina do pai quando eles se tornarem pais. Quando eles crescerem, eles virem, mas poxa, olha lá, e agora eu estou vendo a coisa aqui com meu filho, ai, olha como eu dei trabalho para os meus pais, oh Senhor. Então, Ele faz isso para o nosso bem. Mas veja, irmãos, nós estamos vendo aqui particularidades dos filhos de Deus. Eu já disse para os irmãos, os filhos de Deus são quem? São aqueles que são regenerados por Deus, não simplesmente criados, mas regenerados por Deus. Eles são guiados pelo Espírito Santo, eles têm uma família, né? Uma família espiritual, eles são disciplinados por Ele, né? E a outra, são herdeiros de Deus. Qual é a particularidade aqui dos filhos de Deus? É que eles são herdeiros. Existe alguém, irmãos, que é herdeiro que não seja filho? Só é herdeiro quem é filho. E quem é filho? É quem é gerado. Se não é gerado, então não é filho. Agora, é claro, tem os filhos por adoção, né? Esses vão também ser herdeiros. Nós somos filhos de Deus por adoção. Então ele diz aqui, Romanos 8:17. Romanos 8:17. Nos diz assim, Romanos 8:17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você já imaginou, irmãos, quem é dono do universo?
Deus, e eu sou o herdeiro. E você é o herdeiro. Que maravilha, irmãos! Você já imaginou nós para todo sempre, irmãos, vivendo no novo céu, na nova terra? Só quem vai viver com Ele para todo sempre são os seus herdeiros, são os seus filhos. E os que não são, serão banidos da sua presença, serão jogados para dentro do lago do fogo. E por que nós vamos herdar? Somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Por quê? Porque Ele nos regenerou, porque Ele nos adotou. Porque se Ele não tivesse feito isso, irmãos, nós também estaríamos com os outros. Mas graças a Ele, Ele nos fez isso. Ele nos gerou, Ele nos adotou. E agora nós temos o quê? Uma herança. É por isso que nós temos esperança. Nós temos esperança. É claro que é diferente de uma herança aqui da terra. Porque a gente conversando com pessoas, principalmente aqueles cujos pais têm alguma coisa para deixar, né? Porque tem pais que não vão deixar nada. Mas tem aqueles pais que têm um terreno, tem várias casas e tem isso. Aí os filhos assim, não, mas quando o papai partir, aí eu tenho isso, eu tenho um terreno, tenho aonde eu vou herdar algumas coisas e tal. Assim, no nosso caso não. O nosso caso não. Nosso caso não é herança corruptível. Elas são incorruptíveis, porque qualquer bem que esteja na terra, irmãos, se acaba. São passageiros, são perecíveis. Quantas pessoas, por exemplo, ficam confiando nisso, né? Acontece uma coisa, pronto. Aí você já sai, acabou isso aqui tudo. E aí, várias coisas acontecem. Mas essa herança aqui, ela é para todo sempre. E não precisa de manutenção. Numa casa, se eu herdar uma casa, eu tenho que pintar, reformar, fazer isso, fazer aquilo. Dessa aqui não. É uma herança incorruptível. Então note, quais são as particularidades dos filhos de Deus? Eles são herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. Mas tem mais algo, irmãos, nesse versículo aqui, que é Romanos 8,17. Ele diz aqui: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Agora olha o que ele fala aqui. Se com ele, se com ele sofremos, porque agora o que é que nós temos? O que nós enfrentamos? Sofrimento. Ele disse: no mundo tereis o quê? Aflições. Primeiro vem o quê? Sofrimento. Quando Jesus Cristo veio a esse mundo, o que é que ele enfrentou primeiro? Sofrimento. Foi sofrimento que ele teve quando ele veio a essa terra. Mas agora ele tem sofrimento? Não, ele já está glorificado. Primeiro vem o sofrimento e depois a glorificação. Primeiro vem labuta, irmãos. É o que está acontecendo conosco hoje. Enquanto nós estamos na terra, estamos passando por sofrimento. E por isso Jesus Cristo disse: no mundo tereis o quê? Aflições. Mas tendes o quê? Tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele quer dizer o quê? Que se ele venceu, nós também vamos vencer. Então isso daqui é passageiro. Eu tenho tribulação, tenho aflições, tenho. Você também tem tribulações, tem aflições. É diferente um do outro, mas são tribulações, são aflições que nós vamos passar neste mundo. Mas isto, irmãos, é passageiro. Olha o que ele diz mais lá em 1 Pedro. Você pode abrir aí a sua Bíblia em 1 Pedro, o capítulo 1 e o versículo 3 em diante. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 em diante. Olha como ele fala aqui, que quase que resume isso que nós temos estudado aqui. Ele diz assim: bendito Deus e Pai, 1 Pedro 1, 3,
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Então está ali o que nós falamos, né? Para eu ser filho de Deus, eu tenho que ser regenerado. Então ele nos regenerou. Para quê? Para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para o quê? Para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Vós outros quem? Vós outros que sois guardados pelo poder de Deus. Então você vê que essa passagem aqui vai combinar com Romanos 8,17. Vai ser junto com essa de 8,17, porque ele diz aqui, 5. 1 Pedro 1,5, que sois guardados pelo poder de Deus. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Até quando? Até você cometer o primeiro pecado? Aí Deus já deixa, diga, não, isso aqui não vai servir não, porque ele já pecou, vou deixar ele de lado. Quem é que vai conseguir? Ninguém. Mas nós somos preservados, guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada a revelar-se quando? No último tempo. Mas aí ele diz, nisto exultai. Exultai o quê? Exultai na regeneração. Exultai nessa preservação. Ele guarda, né? Essa tão grande salvação. Então exultai. Agora exultai. Mas ele diz aqui, embora no presente. Aí ele diz, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, aqui na terra, nós passamos por várias provações. Eu pergunto, por quanto tempo? Por quanto tempo? Por breve tempo. Por que ele diz breve tempo? Poxa, pastor, mas há 40 anos eu estou sofrendo. Há 50 anos eu estou sofrendo. A minha vida tem sido de sofrimento aqui nessa terra. Meu amado irmão, coloque os teus 50 anos com a eternidade que tu vai passar na glória. Eu te pergunto, o que os teus 50 anos é? Nada. Por isso que ele diz, por breve tempo. Isso aqui é uma exortação para nós o quê? Para nós aguentarmos firmes. Para nós ficarmos encorajados. Porque isso é passageiro. Isso é passageiro. Quando você vislumbra, quando você olha uma coisa no futuro, irmãos, e você sabe, vem uma coisa boa ali no futuro, aí tem muita coisa aqui e tal, mas você aguenta. Por quê? Porque você sabe que tem uma coisa boa vindo aí. Já imaginou? Olha, em outubro, abre-se as fronteiras, acabou-se a guerra, muito trabalho, aí o pessoal, em outubro, rapaz, em outubro, você aguenta tudo, porque em outubro tem uma coisa muito boa que vai acontecer, então você suporta tudo. Nesse nosso período de vida, irmãos, vai ter muitas tribulações ainda, mas o que é que nós temos no porvir? Sossego, paz, tranquilidade. É isso que nós temos. Então isso nos dá força. Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Sabe por quê? Porque o que está aí na frente é uma coisa muito melhor. Você nunca mais vai morrer, nunca mais vai sofrer, nunca mais vai ter tristeza, nunca mais vai ter depressão, nunca mais vai ficar deprimido, nunca mais vai ficar para baixo, você nunca mais vai ficar triste. Ele vai enxugar as lágrimas todas dos teus olhos. Só alegria, irmãos. Nesse mundo, Jesus diz, não te engana, tereis aflições. Teve um tempo que a gente estava, era muito bom, né? Coisa boa e tal, não tinha nada. Aí começou a tribulação. Você vê que nossa vida é assim, tempos bons, tempos ruins. Tempos bons, tempos ruins. Na glória, não vai existir mais tempos ruins. Então ele disse, vós que sois guardados, né, pelo poder de Deus, nisto, versículo 6, exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Agora, por que isso está acontecendo? 7, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, que tipo de fé é a tua? Qual é o tipo da minha fé?
É aquele tipo de fé que quando chega uma tribulação, você, não me vale de nada servir a Deus. Eu leio a minha Bíblia, eu oro, vou à igreja, faço todas essas coisas, do que me vale? Isso é sofrimento, não me vale a pena. A minha pergunta é, você vai para quem? Para quem é que você vai? Você vai recorrer a quem? Lembra o que o Pedro disse? Quando Jesus Cristo chegou para ele e disse assim, vocês também não querem ir embora não? Aí o Pedro disse, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. A mesma coisa é hoje, irmãos. Está ruim a coisa? Tá. Eu te pergunto, para quem você vai? Você vai buscar ajuda em quem? Jesus Cristo disse, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não espalha, quem comigo não junta, espalha. Se você está deixando Jesus, você está se abraçando com quem? Com quem? Com Satanás. Você está dizendo, bom, não está bom com Jesus, eu vou para o Satanás. É isso? Quem comigo não junta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Para quem iremos, irmãos? Então a nossa fé nesse momento aqui na terra está sendo provada para ver que tipo de fé é a tua. Se a tua fé está alicerçada mesmo no poder de Deus ou está alicerçado em palha, madeira, feno, que tudo se acaba. Não, minha fé está firmada no Senhor. Eu vou seguir ao Senhor. E esses aqui é os que preservam, que são preservados até o final. Porque o Romanos 8,17, ele diz assim, se com ele sofremos, também com ele seremos o quê? Glorificados. Já pensou, irmãos? Você sabe qual é esse estado de glorificação? É um estado de perfeição. Você já não precisa de absolutamente nada. Nem de comer, nem de beber, respirar, nada. Porque Jesus Cristo é tudo. Ele é tudo. E viveremos uma alegria de vida para todo o sempre. Para todo sempre. Então aqui nos mostra a particularidade dos filhos de Deus, eles serão preservados até o fim. Se com Cristo estamos sofrendo, também com Cristo nós seremos glorificados. Ele não deixa só no um, vamos ser também glorificados. Não vai existir, irmãos, naquele dia, nenhum daqueles que Deus regenerou, que não vão entrar na glória. Eles todos entrarão na glória, porque aquele que começou boa obra em vós, há de completar. Ele não vai deixar, ele regenera, ele preserva, ele glorifica para a sua glória. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque agora somos filhos de Deus. E ainda, Senhor, não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando o Senhor mesmo se manifestar, nós seremos semelhantes a Ti. Obrigado, Senhor, por essa tão grande salvação. Obrigado por ter nos regenerado, por nos preservar e um dia nos glorificar. Leva os nossos lares na Tua paz, no nome de Jesus. Amém.